Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos. Hoje, 23 de maio, sábado, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Iremos hoje continuar Daniel, lendo os capítulos 7 e 8 e depois livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Leitura feita de modo alternado, eu começo no Antigo e depois vou para o Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, já estamos entrando no dia de número 355. Em breve estaremos terminando a leitura da Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse. Eu agradeço a todas as orações, pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar diante da Tua palavra. Venha abençoar a leitura, Pai, tanto aqui no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse. Que possamos não ser somente leitores, mas também praticantes da Tua palavra. Nos ensina, Pai, a propagar o Teu Evangelho, tirando toda vergonha, medo ou qualquer impedimento. Nos dá ousadia e coragem para abrirmos a nossa boca, Pai, e exaltarmos, glorificarmos e pregarmos o Teu santo e poderoso nome com sabedoria, sempre baseado nas Escrituras Sagradas. Abençoe esta leitura, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual. Eu te oro e te agradeço, já também te agradecendo pelos livramentos, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado, tanto para a nossa vida quanto para os nossos familiares. Te oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Daniel, capítulo 7, tem como subtítulo a visão dos 4 animais simbólicos. Versículo 1 fala: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu
um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. E, quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante. Mas guardei essas coisas no meu coração. Glória a Deus. Vamos agora para Daniel capítulo 8. Tem como subtítulo a visão de um carneiro e de um bode. Versículo 1 fala: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira.
Mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade, destruirá muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Glória a Deus, leitura concluída aqui de Daniel. Vamos agora para o livro de Apocalipse. Leitura capítulo 13, somente do versículo 1 ao versículo 10, tudo bem? Tem como subtítulo A Besta que Subiu do Mar. Versículo 1 fala: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta?
quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Glória a Deus. Somente aqui até o versículo 10. Tudo bem? Vamos agradecer ao Senhor a leitura de hoje. Pai, nós só temos a te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa e maravilhosa palavra. Muito obrigado, meu Senhor, e nos dá sabedoria para entendermos, meu Pai, essas profecias que têm tudo a ver, meu Pai, com o nosso futuro. Muito obrigado, dá um dia de paz para mim, para cada um que está engajado neste projeto, aos que estão orando, intercedendo, para que em breve nós estaremos terminando a leitura no prazo de um ano. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Indo aqui, nosso plano de leitura, bem perto de nós findarmos este projeto, dia 355, Daniel 7 e 8, certo? A leitura do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Apocalipse 13, versículo 1 ao 10. Hoje, sábado, 23 de maio de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação deste projeto. Até mais.